confia nas em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Porque a nossa força está no Senhor. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Obrigada, Senhor. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. E os meus olhos, eu vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Porque estou firme no Senhor. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Vou avançando. Declare isso. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Por quê? Vou avançando no Senhor, eu avanço e cresço. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Eu avanço em Ti, Senhor. Eu cresço em Ti, porque de fé em fé nós vamos e crescemos no Senhor. De fé em fé. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia! Eu avanço, Senhor, e cresço, porque da onde o Senhor me tirou, ninguém poderia me tirar. E por isso eu celebro no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vaguei na escuridão, querendo esconder uma alma cansada. Outro ser de tudo que tentei, nada me fez vencer. Eu estava
renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia! Não posso duvidar, nele minha fé está. As amarras se foram, não existem mais. As cargas que carreguei, a Cristo entreguei, e agora eu sou livre para cantar. Enquanto eu respirar, sua salvação irei cantar, pois o perdido encontrou um lar. Você tem um lar, me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia! Agora vocês vão declarar: do inferno Ele me livrou, e eu sou livre no Senhor. Amém? Aleluia! O inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia! Obrigada, Jesus. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada por isso. Sabemos que somos lavados, curados, porque sua graça nos alcançou. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore o Senhor. Feche os seus olhos e se renda a Ele. Aleluia. Obrigada, Jesus, por esse tempo em sua presença, Pai. Junto com os meus irmãos, te louvando e reconhecendo a sua grandeza em nossas vidas. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Mãos, meu Senhor, eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Terra
quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Declare isso. Tu és Jesus, quem a minha alma esperou. Aleluia. Não existe outro, Pai. Não existe outro como Tu. Eu sou suprida pelo Senhor. Eu esperava pelo Senhor. Eu encontrei o Senhor, o meu resgatador. Aleluia. Tu és o meu Deus. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o nosso Salvador. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Estamos aqui para render louvores ao Senhor, Pai. Te adorar com novos cânticos. Te adorar, Senhor, com tudo que somos. Não precisamos, Jesus, ser guiados, porque o Senhor coloca dentro de nós o melhor louvor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Queremos render louvores ao nosso Deus. Louvores, louvores a Ti, Senhor. Te adoramos, Pai. Tu és tudo que esperávamos, Jesus. Tudo que precisávamos. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque encontramos a fonte que precisávamos. Tu és a água viva que passa, Senhor, que passa e transforma tudo. Aleluia. O dom de quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, aleluia. Tu és nosso Deus. Vou convidar vocês a sentar, meus irmãos. Nossos cultos acontecem todas as quintas-19 e 31 até
encontro dos grupos de conexão. Não ande sozinho, encontre um GC para chamar de seu. Somos uma igreja escolhida para estar nessa cidade com o propósito de alcançar muitas pessoas. Ao término do culto, passe em nosso Verbo Café e confira o que temos por lá. Aos pais, não deixem de buscar seus filhos na igreja de criança para que os professores tenham tempo de comunhão conosco. Siga o nosso perfil no Instagram, @verbojf, fica por dentro de tudo. Seja um multiplicador da visão e compartilhe os nossos conteúdos. Eu fico por aqui, tenha uma boa semana. Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora. Mais um culto da família, amém? Glória a Deus. Você está feliz? Você é feliz com Jesus? Amém. Gera expectativa no seu coração, porque hoje nós vamos receber uma palavra poderosa para edificar a nossa família, a nossa casa. Amém? E eu queria te conhecer, você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém que está aqui nos visitando hoje? Amém. Seja muito bem-vinda. Tá? Aqui é a casa do seu pai, espero que você possa escutar tudo aquilo que ele tem para falar com você, tá joia? Fique à vontade. Ao final a gente tem uma recepção preparada para você, não vai embora não, é rapidinho, a gente queria conhecer um pouquinho mais de você, apresentar um pouquinho mais da nossa igreja, tá joia? Hoje também nós temos aqui a Thaís Santos, ela é diretora do Rema lá na unidade Carlos Prates, amém? Em Belo Horizonte. Muito obrigado, né, por esse momento aqui conosco, por esse coração disponível, amém? Nós estamos com grande expectativa para tudo aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida também aqui nessa noite, amém? Agora nós vamos ter o nosso momento de comunhão. Eu queria te convidar a ficar de pé, sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão e expressar a alegria de cultuar com ele nessa noite, amém? Aleluia! Quem é o povo mais feliz dessa terra? Aleluia! Ser crente é bom demais, né? Aleluia! Deus é bom. Amém. Gostaria de destacar algumas programações nossas. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Amém? No dia 2 de novembro, guarde essa data, nós teremos o batismo nas águas. Amém? Então, se você ainda não passou pelo batismo nas águas, essa é a sua oportunidade. Chegou, amém? O que é o batismo nas águas? É a expressão pública de você manifestar aquilo que você já está vivendo por dentro, amém? Você vai apenas expressar a sua nova realidade, amém? E vai ser um tempo, uma manhã de celebração, de grande festa, onde nós vamos estar aqui reunidos
juntamente com os nossos irmãos que passarão aí pelo batismo nas águas, celebrando essa nova estação na vida deles. Amém? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, você pode procurar o pastor Isaac, ou aí no envelope de dízimos e ofertas, tem o QR Code, é só você escanear, você vai achar aí no menu a opção de você fazer a sua inscrição. Tá joia? Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição ao final do culto para poder esclarecer para você. No dia 4 de novembro, também às 20 horas, nós daremos continuidade ao nosso treinamento sobre os dons ministeriais. Amém? Então é o nosso quarto encontro e agora nós falaremos sobre o ofício do pastor e a importância do pastor para a igreja local. Olha que maravilha, irmãos. Tem sido realmente tempos maravilhosos, onde tem os ministros que têm passado por aqui, está trazendo cada vez mais clareza sobre a importância dos dons em operação para a igreja local. Então, por mais que você não tenha o ofício pastoral, eu queria te convidar a estar aqui para você ter um entendimento e quem sabe lá no seu GC você vai começar a identificar esse chamado na vida de alguém. Você vai ser aquela pessoa que vai estar influenciando, trazendo clareza e instruções para que essa pessoa possa romper no seu chamado. Amém? Sabe, irmãos, hoje pela manhã já foi algo tremendo. Já tivemos 20 novas pessoas que concluíram o nosso discipulado. Não coube aqui na frente. O tempo nesse prédio está chegando, amém? Já é novo tempo para a gente chegar, uma nova estação, com novos ministros, para alcançar essa multidão dessa cidade, porque essa cidade é do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia! E isso é uma forma da gente poder expressar a nossa visão aqui nessa cidade. Então, dia 4 de novembro, Ministério do Pastor e a Igreja Local. No dia 15 de novembro, nós também teremos uma data especial, que é a formatura do Rema. Quem aqui está formando no Rema esse ano? Amém, glória a Deus, olha que coisa linda. Sabe, irmãos, vai ser um tempo ali de celebração, de muita festa, e eu queria te convidar, você estar ali junto, para a gente estar celebrando também essa nova estação. Não somente quem está formando no segundo ano, mas também quem concluiu com êxito o primeiro ano, porque eles também já estarão lá matriculando para o próximo ano, amém? E se você ainda não fez o Rema, 2026 é o seu ano. Não deixa para a última hora, porque as vagas vão se esgotar, amém? Aleluia, você pode fazer aqui no final do culto, mas você também vai poder fazer lá no dia da formatura, e a gente vai estar ali trazendo clareza para você. E quem vai estar conosco, irmãos, nesse tempo de celebração, será nada mais, nada menos que Manuel Dias. Eita, irmãos, vai ser poderoso. E a notícia maravilhosa que eu tenho para te dar, você já vai começar a experimentar um pouquinho dessa unção no sábado, e nós vamos concluir com êxito no domingo, porque nós teremos 2 cultos maravilhosos, tanto às 10 horas da manhã, quanto às 18 horas nós teremos o culto Rema. Nós teremos pela manhã a matéria unção, é isso mesmo, se não me falha a memória. Amém. E à noite serão as manifestações do Espírito. Eita glória, hein? Vem, irmãos, com muita expectativa, porque vai ser um tempo poderoso. Convide pessoas, a gente já tem algumas cadeiras reservadas ali para poder complementar as galerias ali atrás. Vai ser maravilhoso. Venha com muita expectativa para aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações. Amém? Vamos falar sobre dízimos e ofertas? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Vamos ler o 17 e o 18. Todos acharam? Bem. Diz o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, assim será a sua descendência. Sabe, irmãos, Abraão e Sara, fisicamente, eles estavam sem condições de terem filhos e também tinham as suas esperanças já adormecidas.
Mas o que eu quero te falar, irmãos, que quando vem uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, meus irmãos, sabe, essa palavra ela vai vivificar tudo aquilo que é necessário, mas não somente isso, irmãos, vai renovar a sua esperança. E essa palavra ela tem poder para atuar tanto no seu espírito, tanto na sua alma, quanto no seu corpo, mas também nas nossas finanças. Eu não sei quais são as suas condições que você entrou aqui hoje, irmãos, mas o que a palavra diz ao meu respeito, ao seu respeito, que nós fomos redimidos da morte, da enfermidade e da miséria. Aleluia! E se a palavra diz, irmãos, é isso que nós vamos crer e vamos declarar e vamos vivenciar. Por mais que muitas das vezes não esteja ainda manifesto, mas já é uma realidade no reino do Espírito, irmãos. E o nosso papel é apenas crer e declarar. Fique em paz, irmãos, porque o sobrenatural quem faz é Deus. Amém? E quando nós dizimamos e quando nós ofertamos, é apenas uma expressão externa daquilo que a gente crê internamente, ou seja, no nosso espírito. Quando nós dizimamos e quando nós ofertamos, a gente está apenas manifestando tudo aquilo que nós cremos e tudo aquilo que nós dependemos do nosso Senhor. Amém? Se você está nos visitando, o seu dízimo, você entrega lá na sua igreja, onde você é cuidado, onde você é pastoreado. Mas se você desejar ofertar aqui também é uma boa terra. Sabe, irmãos, você pode ofertar na igreja, você pode ofertar na vida dos ministros. Nós temos aqui esses vasos. Você fique à vontade. Se você se deparar com alguém se levantando no meio do culto e vindo aqui, é porque nós reconhecemos a unção que está em operação nesse momento. Nós valorizamos a unção, irmãos. A palavra ela é ungida, amém? Ela transforma tudo aquilo que é necessário, ela traz vida onde é necessário nas nossas vidas. Por isso nós valorizamos. Você também pode ofertar, irmãos, na vida dessa pessoa maravilhosa que está aí ao seu lado. Você também tem essa liberdade para fazer isso. Mas como diz a Mama Jane, sabe, irmãos, o mais importante é a gente fazer com alegria, porque se não for com alegria, não é verbo da vida, amém? Você pode fazer aí por meios digitais, nós temos aqui o nosso Pix, nós temos o QR Code que também vai ter as informações necessárias da nossa conta bancária. Você pode fazer também por espécie. Também temos ali a máquina de cartão de crédito e a máquina de débito para o seu conforto e a sua comodidade. Amém? Nós vamos orar. O Ministério de Música vai estar cantando mais uma canção. Você fique à vontade e logo em seguida Thaís vai estar com a palavra. Amém? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, pela Tua palavra que tem alcançado os nossos corações, as nossas vidas, Pai, renovando a nossa esperança, Pai, trazendo vida onde é necessário, Pai. Por isso, muito obrigado por cada recurso que tem chegado nas nossas mãos, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, nada faltando, nada quebrado, Pai, tudo funcionando perfeitamente nas nossas vidas e nas nossas famílias, Pai. Obrigado por cada recurso que o Senhor tem depositado nas nossas mãos. Eu declaro, Pai, famílias com sabedoria para administrar bem os seus recursos, Pai. Obrigado por cada dízimo, por cada oferta, Pai, que representa, Pai, famílias sendo alcançadas. A palavra da fé alcançando os 4 cantos dessa cidade, Pai, e a zona da Mata Mineira, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Amém e amém. Que me
pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder. Você pode cantar mais uma vez esse refrão, por favor. Erga as suas mãos. Feche os seus olhos e declare o quanto Ele é digno. Isso, declare com convicção, declare com força, declare com intensidade, declare o quanto Ele é digno. Tu és soberano. Tu és maravilhoso, Senhor. Sempre te adoraremos. Sempre. Vamos elevar as nossas mãos. Elevamos a Ti, Senhor, mãos santas, sem ira, sem animosidade, ao Cristo que venceu. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és o Cordeiro de Deus. Aleluia. Mas ressuscitou. Obrigada porque você ressuscitou. Você ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Você compreende verdadeiramente essa verdade que você está cantando? O Cordeiro que morreu. O Cordeiro que morreu. Aquele que morreu a nossa morte. Aquele que nos substituiu. Aquele que fez por mim e por você o que ninguém poderia fazer. Ei, Ele morreu. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ei, nós precisamos compreender isso e celebrar a sua morte, sepultamento, mas ressurreição. Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. E sabe o que mais a Bíblia diz e me garante e te garante? Que juntamente com Ele nós ressuscitamos. Juntamente com Ele ressuscitamos. E estamos assentados com Ele, com Cristo, nas regiões celestiais em Cristo. Naturalmente você está aqui de pé, alguns sentados, mãos erguidas, orando, cantando, declarando. Naturalmente estamos aqui, mas espiritualmente já estamos assentados com Ele. Estamos em uma posição, meus irmãos, privilegiada. Mas como assim? Pela fé nós cremos. Pela fé nós acreditamos naquilo que está escrito. Pela fé nós cremos naquilo que Jesus já fez por nós. E é por isso que pela fé nós cantamos aquilo que a palavra diz. Pela fé nós erguemos mãos santas. Pela fé nós celebramos a vitória em Cristo. Pela fé nós celebramos a vida em Cristo. Pela fé nós celebramos a cura, a liberdade no Espírito. Pela fé nós celebramos essa vida livre por meio dEle, por meio da Sua palavra, meus irmãos. Pela fé nós nos alegramos independente de. Pela fé nós dançamos, salmodiamos, nós corremos. Pela fé nós manifestamos a vida de Deus que está dentro de nós. Eu sei que às vezes a melodia, nos leva a talvez só estar em um passo, para um lado, para o outro. Mas quando você de fato compreende as verdades daquilo que está sendo cantado, ainda que em meio a uma melodia, um ritmo não tão acelerado, mas você tem plena convicção por dentro, você se levanta com força e você celebra e você compreende que Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele é lindo, amém.
Amém. Você pode mais uma vez erguer as suas mãos e dizer obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por Jesus. Obrigada pela vida que temos em Cristo. Obrigada pela nova natureza. Obrigada, Pai, por favor, graça, unção. Obrigada pela alegria indizível em nosso coração. Obrigada, Pai, obrigada. Nós somos tão gratos por Ti, gratos por Jesus. Obrigada pela Tua presença em nós, na pessoa do Espírito Santo. Obrigada porque podemos viver essa vida de fé, de amor, de alegria. Independente de nós podemos olhar para Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé, e celebrar essa vida que temos em Ti. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Você pode dar aí um abraço santo nessa pessoa santa que está aí perto de você e dizer para ele, dizer para ela: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Celebre a vida em Cristo. Amém. Você pode ir se assentando. Aleluia. Deus é bom. Que alegria poder estar aqui com vocês, nesse final de semana abençoado. Cadê as mulheres que estavam aqui ontem? Que coisa linda, eu fiquei impactada com tantas mulheres. Obrigada, né, pastor, obrigada às meninas. Eu fico olhando para não esquecer os nomes. Pastor Fabrício, pastor Marco Túlio e os outros pastores, ministros, né? A Dani, a Lohane, a toda a equipe. Obrigada de coração mesmo por esse convite. Que honra, que privilégio poder estar aqui nesse tempo tão precioso e poder participar de um momento tão grandioso e ver o quanto que a obra do Senhor ela tem avançado nesse lugar. Eu estive aqui há muitos anos atrás, estava falando com o pastor e com a Dani, eu não me recordo exatamente qual foi o ano, mas são uns 13, 14 anos atrás aí, tem um tempinho. Mas poder hoje estar aqui novamente, depois de tanto tempo, e contemplar a boa mão do Senhor sobre a vida de vocês, sobre esse lugar, isso nos traz muita alegria e muita gratidão no coração. Saber que verdadeiramente existem pessoas com os corações voltados para o Senhor a cada dia mais e dando continuidade àquilo que foi plantado lá atrás. E outras pessoas foram chegando e dando continuidade a tudo o que foi feito há anos atrás e ver o que o Senhor ele continua fazendo por meio da vida de cada um de vocês. Isso é muito gratificante. Então, parabéns para você. Parabéns. E avance a cada dia mais. Sabe por quê? Porque o Senhor ele conta conosco. Nós estamos nos últimos dos últimos dias. E pessoas ainda precisam receber a Jesus. Pessoas ainda precisam daquilo que nós carregamos, precisam da palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso. E glória a Deus pelo Rema. Né? Hoje em um outro lugar, de uma forma bem estratégica. E então é algo tão poderoso que eu vejo como um centro de treinamento bíblico. Você sabia que o Rema ele não é uma simples escola? Porque às vezes as pessoas, né, falam, não, o Rema é uma escola. É uma escola de ensino bíblico cristão. Mas o Rema não é uma escola. Talvez você vai assustar. Como assim? O Rema é um centro de treinamento. Um centro de treinamento bíblico, um lugar, um ambiente, uma instituição que de fato ensina a palavra genuína como ela é e tem transformado milhares e milhares de vidas, de pessoas e, consequentemente, famílias sendo transformadas por meio da palavra ensinada, da forma como ela é. E esse treinamento proposto por meio da palavra nos faz viver, ser, agir de forma diferente. Não tem como ser filho de Deus e continuar agindo como quem éramos antes. Não tem como.
Não condiz, não é? Então, como filhos, como irmãos em Cristo, como membros de uma mesma família por meio do sangue de Jesus, agora nós somos, por meio da palavra, realmente treinados, inspirados, edificados, fortalecidos para viver uma vida à altura daquilo que a gente crê. Viver uma vida em conformidade com a palavra, a vida que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? É essa vida, a vida como filho, e poderoso que o Rema também treina pessoas que têm chamados ministeriais a exercerem o seu chamado de uma forma muito mais eficaz, debaixo do poder, da unção, amém? Debaixo de uma palavra correta, inspirada, trazendo também luz à vida das pessoas. Mas o Rema, ele é acessível, e glória a Deus, porque nós temos, né, pessoas a partir de 16 anos, até lá na nossa unidade nós temos pessoas de 80, 82 anos. Sentadas numa cadeira como essa que você está, ouvindo a palavra, recebendo instruções poderosas e tendo a sua vida totalmente transformada. Quando você olha para essas pessoas e fala, não tem condição, não parece que tem 80, 82 anos, e de fato não parece, porque o vigor, a alegria, por causa da palavra, transforma as nossas vidas. E essa transformação não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então, não tem como permanecer da mesma forma, não tem como estar da mesma forma. A cada dia nós estamos melhores, porque a palavra nos transforma. Amém? Então, quem aqui já fez o Rema? Eita, que turma boa! Quem está fazendo o Rema? Glória a Deus! E quem vai fazer o Rema? Olha, amém! Isso aí! 2026 te espera, te aguarda. E, gente, que formatura vai ser essa? Vocês não estão brincando, não. Manuel Dias. Vocês conhecem Manuel Dias? A maioria conhece? Se não conhece, vai passar a conhecer, vai conhecer, mas vai receber de Deus por meio da vida desse grande homem. E olha, dobradinha, formatura e triplo, né? Nem é dobrado, não. Triplicado. Formatura, culto pela manhã e culto à noite. Então, não perca. Vai ser algo maravilhoso. Parabéns mesmo. Glória a Deus. Então, vamos lá. Não vou me delongar muito mais, mas eu sou Thaís, né? Como o nosso ministro falou, sou diretora do Rema hoje em Carlos Prates, Belo Horizonte. Estamos lá com essa unidade do Rema, né? Relevante, abençoada, debaixo da graça e da unção do Senhor, fazendo um trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer e realmente confiando na graça, no favor e na unção, em transformar vidas mesmo, em treinar e capacitar pessoas para que elas sejam relevantes fora dessas quatro paredes. Um dos diferenciais do Rema é esse também. Essas pessoas de 16, né, a mais de 80 anos, como citamos, recebendo a palavra, não apenas para estarem fechadas dentro dessas quatro paredes, mas fazerem a diferença lá fora como filhos e filhas de Deus. Brilharem à luz de Jesus lá fora e caminharem sob essa palavra, guiados e inspirados pelo Espírito, debaixo de sabedoria, equilíbrio, amor, alegria, bom senso, para que possamos influenciar as pessoas que estão lá fora, tanto aquelas que ainda precisam nascer de novo, quanto outras que, por meio, talvez, de frustrações, chateações, decepções, estão afastadas do Evangelho. Mas não é esse o plano de Deus, para que essas pessoas permaneçam nesses lugares. Então, por meio do Rema, as pessoas elas são treinadas pela palavra para fazerem a diferença lá, nos seus ambientes de trabalho, no meio dos seus familiares. Isso é maravilhoso. Amém? Estamos lá, sou casada com Flávio há 21 anos, tenho um filho, Pedro, de 13 anos. Servimos lá na nossa igreja local, faço parte da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte desde o seu início, assim como foi aqui, né, dentro de um hotel, começando as reuniões, na época ainda quando o pastor Manassés Guerra teve a direção de vir de Campina Grande, na Paraíba, para Belo Horizonte. Então, tenho esse privilégio e essa honra de ter sido pastoreada por ele, meu primeiro pastor no Verbo da Vida, lá atrás, há 19 para 20 anos atrás. Então, desde então,
estou, né, na Igreja Verbo da Vida, faço parte do Ministério Verbo da Vida durante todo esse tempo, servindo ao Rema durante tantos anos. Fiquei em BH, você não me é... Eu fico olhando os rostinhos e falei, gente, não me é estranho. Pois foi meu aluno, minha gente, olha ali. Para esse rosto é bem familiar. Glória a Deus, que bênção. Então, fiquei em BH 10 anos no Rema, 4 anos como diretora no Rema em Ibirité, quase 3 anos empreendendo, ainda sendo diretora, atuo como diretora, como professora do Rema, como ministra, né, do Verbo da Vida, e também influencio mulheres fora dessas 4 paredes por meio de vestuário feminino. Então, eu também atuo com um brechó boutique, alcançando mulheres lá fora que talvez não vão entrar dentro dessas 4 paredes. Então, foi uma estratégia mesmo que eu recebi do Senhor para que eu possa influenciar essas pessoas do lado de fora com disciplina, modéstia, sabedoria, né? E a mulher gosta, né, de se vestir bem, de estar bem bonita, e melhor ainda quando elas são inspiradas da forma certa. Então, a gente também atua dessa forma. Mas tudo isso foi debaixo de palavras de Deus. Foi debaixo de direção, de oração, de fé, de ser guiado e conduzido pelo Espírito. Tudo isso você vai aprender, não só aqui, nos cultos, onde você congrega, e isso é de extrema importância, porque, como eu disse, o Rema, ele é um centro de treinamento. O Rema não é igreja para se congregar. Agora, a igreja local é o ambiente de se congregar, de estarmos reunidos como irmãos. Agora, o Rema vai te treinar segunda, quarta e sexta para que quinta, domingo, né, quem for dentro do Rema, de outras denominações, nas suas igrejas locais, servir ao Senhor com alegria e estar reunidos com os irmãos. Então, tudo isso nós aprendemos nos nossos cultos, mas em específico no Rema, para que a nossa vida seja conduzida de fato pelo Senhor. Então, tudo que a gente vai fazer, tomar decisões e viver na nossa vida, dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos de direção, nós precisamos de instrução, nós precisamos de conselhos divinos, me permita assim dizer. E tudo isso nós podemos, em meio à multidão de conselhos que há sabedoria, mas também em meio aos pés do Senhor, para receber instruções vindas da parte dele, do coração dele, para que a gente possa conduzir a nossa vida e assim a nossa família, a nossa casa. Também os nossos negócios, relacionamentos interpessoais, a vida como um todo. Amém? Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 12. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, nós temos alguns passos que precisamos seguir, algumas atitudes que precisamos tomar, para que a gente consiga, de fato, viver essa vida que agrada a Deus, cumprir o nosso propósito, amém? Fazer aquilo que o Senhor ele colocou nas nossas mãos para fazer, independente do que seja, independente do ramo em que você atua. Independente de onde você está inserido, e a sua casa e a sua família também. Hebreus capítulo 12, versículo 1, inicia da seguinte forma: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis
desmaiando em vossa alma. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, a palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Te agradecemos pelo teu Espírito nos conduzindo também nesse momento, Pai, da ministração da tua palavra, tocando os corações, cumprindo com o seu papel de forma tão eficaz como ele cumpre, que é fazendo com que cada um reconheça aquilo que a tua palavra, Pai, quer fazer e é poderosa para fazer. Obrigada, Espírito Santo, porque você é aquele que nos convence. Você é aquele que entra, faz e age onde nós não podemos entrar. Portanto, Pai, eis-nos aqui. Celebramos e adoramos a tua palavra e cremos, Pai, em uma noite de transbordo nas nossas vidas por causa da tua unção e por causa da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nesses 3 versículos desse capítulo, nós encontramos instruções preciosas da parte de Deus, aonde que o escritor aos Hebreus foi inspirado para nos trazer luz acerca de como viver a vida que o Senhor ele nos propôs a viver. E se você for observar aqui no final do versículo 1, ele fala que para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para mim e para você para corrermos. O que isso significa? Vivermos. Vivermos uma vida que nos foi dada, proposta, entregue, para que possamos viver agora essa vida. Que vida é essa? A vida que nós já iniciamos celebrando por meio do louvor. A vida que Cristo conquistou para nós vivermos. Então, como agora viver essa vida? Precisamos de instrução, precisamos, de conselhos, precisamos daquele que nos conduz no caminho e nos guia. Então, glória a Deus que nós temos o Espírito Santo. Amém? O guia seguro, fiel. Nós temos a palavra. Nós temos o manual de vida. A nossa Bíblia. Não é um simples livro escrito, mas é um poderoso livro que foi escrito, inspirado por Deus, que traz inspiração para mim e para você, fortalecimento, vida, vigor, instrução, conselho, nos mostra o caminho. Portanto, nós precisamos nos atentar para aquilo que está escrito. Então, um conselho que eu te dou, se eu posso indicar, então, nessa noite, um livro, eu quero te indicar a Bíblia, para você ler. Eu sei que a gente indica vários livros. Se eu fosse indicar o livro de algum autor, eu te indicaria o do Tony Cook, Jesus, Magnífico Jesus, é um livro novo, excepcional. Não terminei ainda de ler, mas só pelos primeiros capítulos é formidável, quanto tantos outros, de Tony Cook, se eu não me engano, esse. Mas nessa noite eu quero te aconselhar, se eu posso assim dizer, te inspirar a ler a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Ao acordar, antes de dormir, ao deitar, pegue a sua Bíblia, abra e comece a ler. Não sei se por Salmos, Provérbios, que é onde tantas pessoas queiram, gostam de ler. Mas pegue as cartas paulíneas. Pegue Efésios. Pegue Filipenses. Pegue, talvez Hebreus, você ainda assuste um pouco. Mas pegue o livro do Evangelho de João. Mas leia a sua Bíblia. Cientificamente já foi comprovado que pessoas que leem a sua Bíblia e que oram, elas têm uma vida muito mais saudável, muito mais equilibrada, sensata, fortalecida, meus irmãos. Dados científicos já nos mostram isso. E nós que temos a Bíblia, temos tantos livros firmados na palavra, inspirados também pelo Espírito. E, desculpe dizer, mas perdemos tempo. Não podemos ficar perdendo tempo. A gente precisa usufruir bem do nosso tempo. E nos momentos que você estiver ali tranquilo, livre, pegue e vai ler aquilo que vai trazer vida no seu interior. Amém? E aqui está falando acerca dessa carreira que nos foi proposta e que precisamos correr.
e que precisamos acelerar o passo. Interessante que, se você for olhar, quando Paulo ele fala acerca da carreira, ele distingue muito bem e ele deixa claro, quando ele declara que ele quer, no seu tempo, cumprir e correr a sua carreira, cumprindo o ministério que lhe fora posto nas mãos para executar, para fazer. Paulo ele traz essa distinção de uma corrida, de uma carreira da vida que nos foi dada por Deus por meio de Cristo e o cumprir um ofício, um chamado ministerial. Se formos observar aqui, o escritor de Hebreus, ele deixa claro que essa carreira que nos foi proposta para correr é, de fato, a vida vivida em Cristo, porque os chamados, aqueles que são chamados no ofício dos 5 dons ou no ministério de socorros, ou seja, o que for a área de atuação em que você faz, age na sua vida, seja ela profissional ou não, tudo isso vai estar incluso nessa vida que te foi proposta para viver, a nova vida em Cristo. Então, nós não somos filhos e cristãos apenas dentro dessas 4 paredes, mas nós somos. É a nossa identidade agora. Novas criaturas, filhos de Deus, amados, perdoados, ungidos. Amém? Para fazer a diferença por onde quer que formos. Então, seja onde que você estiver atuando, pronto, você é filho de Deus ali onde você estiver atuando. E você precisa agora ser luz nesse ambiente. Amém? E vamos lá para esses passos, né, as instruções. Para que eu corra a carreira da minha vida, aquilo que me foi proposto para correr, para viver, eu preciso primeiramente correr com perseverança. Então, diga isso, perseverança. O que é perseverança? Um dos seus significados é constância. É você não perder o vigor. É você ter paciência e ser paciente. É você iniciar algo e não parar no meio do caminho, mas concluir. Isso fala de perseverança, constância. Amém? E olha só, a primeira instrução é: corra, viva a sua vida, mas não viva de qualquer jeito. Lembre-se, você precisa ser constante, paciente, perseverante. Porque em meio ao processo da vida a qual você está vivendo, a carreira da sua vida que você está correndo, vamos nos deparar com alguns obstáculos no meio do caminho, com algumas situações adversas. E é exatamente nesse momento em que eu preciso ter vigor, força, coragem e ousadia para me manter constante e perseverante, sabendo que, independente do obstáculo, independente dessa barreira que queira continuar se levantando diante de mim para me parar, eu preciso perseverar e seguir adiante, porque Deus já esteve no meu futuro. Então está tudo certo, está tudo bem. Agora eu preciso ultrapassar limites e barreiras e não permitir que nada, absolutamente nada, me pare e me distraia. Que eu perca o foco e queira, ou até mesmo paralisar ou retroceder. Mas a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Porém, entretanto, somos da fé para a conservação da alma. Isso é algo poderoso. Então, o primeiro ponto é: eu preciso correr, mas não de qualquer jeito, de qualquer forma, sem um alvo, sem um foco. Eu preciso correr primeiro com perseverança. E enquanto eu corro e vou perseverando e sendo constante, o versículo 1 também fala de nos desembaraçar. E o que isso significa? Se desembaraçar é abrir mão, deixar de lado, se livrar de coisas que podem fazer com que a sua corrida se torne lenta, vagarosa. Então vamos pensar aí, né? A gente estava falando ontem na conferência, Raquel falou muito sobre, né, atividade física, corrida e tudo. Então pensa aí, para você correr. Nós temos aqui a minha xará, que já correu hoje. Aleluia!
Será que ela foi correr com esse look lindo que ela está vestida agora no culto à noite? Salto alto, pantalona, blusa de babado, cabelo solto ao vento? Provavelmente não. Por quê? A forma como ela está vestida não condiz para uma corrida que ela faria nas ruas de Juiz de Fora. O salto poderia, né, trazer uma distensão, enfim, trazer algum dano. Por quê? Porque ela precisa de vestes, roupas apropriadas. Não é dessa forma? A instrução aqui que o escritor aos Hebreus nos fala é para que a gente se desembarace, se livre, deixe de lado peso e pecado. É interessante que ele traz distinção acerca de duas palavras que significam muitas coisas. Peso é peso, talvez não propriamente pecado, mas pecado é pecado. Então a gente nem precisa aqui, me entenda, vamos ganhar tempo. Não vou falar do que é pecado, porque pecado é pecado. Você sabe o que é pecado? Errar o alvo. Fazer aquilo que não condiz mais como filho, filha de Deus, como a velha criatura que éramos no passado. Ok? Agora, peso, não propriamente aqui está dizendo que peso é pecado, mas talvez seja algo desnecessário para a estação a qual você está vivendo hoje, em meio ao processo de correr a carreira da vida que te foi proposta para correr. Então, existem situações em meio a esse processo que talvez não vão mais condizer com a estação a qual nós estamos. Se você for olhar para o clima natural, no inverno, você não usa roupa de verão. No verão, você não vai usar um casaco de pele, porque não condiz com a estação a qual está inserida ali. E talvez, em meio à estação que você está vivendo na sua vida, vivendo a vida, correndo a carreira que te foi proposta, você começa a perceber que você está mais lento, mais vagaroso, está se distraindo, não está tão focado mais como deveria, mas a carreira da corrida da sua vida tem que ser corrida com perseverança e constância. Mas você começa a perceber coisas que agora estão se tornando mais desnecessárias. Então, que é melhor se desembaraçar e deixar de lado. Na era da internet, na era do celular na mão, quantas pessoas estão se distraindo e, de fato, perdendo tempo, porque vai ali olhar a tela. É só um videozinho, não é? É só um memezinho aqui. Aí, de repente, são 2, são 3. Aí, de repente, pega o seu celular e coloca lá, no controle lá dos dados. Quanto tempo, né? Você não investiu, não, mas você perdeu. Se distraindo ali na tela. Aonde você poderia estar mais atento ao que foi colocado na sua mão para viver. Tá, e você está falando que não posso ter momentos de distração. É para divertir, é para rir, é meu momento relax. Não estou dizendo isso. Mas se isso está ultrapassando o tempo a qual você poderia estar investindo em algo que pudesse trazer mais edificação para a sua vida, então quer dizer que você está perdendo tempo. Então, talvez seja esse ponto de se desembarace disso, se livra disso. Por quê? Porque isso pode estar fazendo com que a sua corrida esteja lenta, vagarosa, ao ponto de você se distrair tanto e parar no meio do caminho. Já percebeu pessoas caminhando na rua, vão atravessar no sinal com o celular na mão, desatentas, correndo risco? Talvez não é a internet, talvez não é nada disso, mas eu sei o que me atrapalha. Eu sei o que me faz ficar lenta e vagarosa. E eu sei que você sabe o que te distrai, o que te rouba a energia, o que te rouba a alegria. Coisas desnecessárias que precisamos abrir mão, deixar de lado e se desembaraçar, porque isso pode estar se tornando um peso. Para e pensa, observa.
Pessoas que poderiam estar muito mais adiante em suas vidas profissionais, ministeriais, familiar, é o culto da família. Estamos assentados à mesa, tomando um café, almoço dia de domingo em família, com os filhos, os pais, a família. Aí um pega um celular, o outro pega o outro. Aí, de repente, cadê a comunhão? Cadê aquelas conversas? As risadas gostosas? Quer distrair? Quer relaxar? Se for um tempo para ir para uma tela, para um cinema, para um filminho em casa, pronto, tá ali com os seus filhos, fica. Invista tempo. Mas se você perceber em momentos em que precisar da sua atenção e você está se distraindo com outras coisas e colocando também os seus filhos para se distrair com isso, presta atenção. Porque isso pode estar se tornando um peso. E quando a gente está se sentindo pesado, sobrecarregado, você precisa receber o quê? Um alívio, não é assim? Está desconfortável. Você está caminhando, você está correndo, você quer beber uma água, você quer amarrar o cabelo, você quer um tênis confortável. Você não quer estar desconfortável. Se está existindo algum tipo de desconforto, a gente precisa parar e analisar. E esses desconfortos, o perder o foco, perder o alvo, faz com que eu e você tiramos os olhos do Senhor. E o versículo 2 fala exatamente de um segundo ponto, um terceiro, na verdade. Nós falamos do primeiro ponto, perseverança, desembaraçar, e o terceiro ponto, olhar. O versículo diz, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Olhar. Esse olhando fala de um olhar fixo, onde que você não pode simplesmente olhar e desviar o seu olhar, mas fala de um olhar aonde que você olha e você enxerga. Você presta atenção naquilo que você está olhando e focando. E o terceiro passo é olhe. Mas não olhe de qualquer forma, olhe firmemente. É um olhar com firmeza, fixo, no alvo. No autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Aonde nós paramos e fazemos a seguinte pergunta para nós mesmos. Em meio a correr a carreira da minha vida, com perseverança, se livrando, se desembaraçando de pesos e do pecado, em meio às situações que eu estou prestes a ter que resolver, ter atitudes, tomar decisões. E se fosse Jesus, o que ele faria em meu lugar? E se fosse Jesus, como ele responderia em meu lugar? E se fosse Jesus, como ele agiria diante dessa situação? Olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, vai, de fato, mudar a ótica da nossa própria vida. Em relação a também, olhando para ele, olhar para as pessoas como se fosse Jesus. Olhar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, enfim, como se fosse Jesus. E em meio às situações adversas, você perguntar, Jesus, o que você faria em meu lugar? Pai, em nome de Jesus, como agora agir em meio a essa situação? Quando você está com o olhar fixo em Jesus, você vai sempre se lembrar de Jesus. Não apenas nas horas de aperto, de dificuldades, mas também naqueles momentos de alegria. E entender que se você tem uma mesa para se assentar, uma comida para comer, você exalta a quem? Você celebra a quem? É Ele. Você trabalha, você cresce, desenvolve e você exalta a quem? Porque você está olhando para Ele. Ele é o nosso alvo. Os nossos olhos, eles não podem ser desviados de Jesus. Amém? Versículo 3. Considerai. Quarto ponto. Aqui nós vamos falar nessa noite desses 4 pontos. Primeiro, qual é?
perseverança. Segundo, desembaraço. Terceiro, olhar fixo. Em quem? E agora o quarto. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem é esse? O próprio Cristo Jesus. Considerar. Quando você considera alguém, quando você tem consideração por alguém, por um amigo, uma estima com o seu líder, o seu pastor, quando você considera alguém, o que você faz por essa pessoa? Quando você tem consideração, você faz alguma coisa boa, você demonstra boas atitudes, não é assim? Porque você considera tanto que você não quer falhar, você não quer decepcionar. Quando você considera o seu pai, a sua mãe, quem te criou, os seus avós, enfim. Quando você considera alguém, um amigo, uma amiga, poxa, que você sabe que você pode contar nas piores horas da sua vida, você investe tempo. Você é uma boa companhia quando você consegue, tem tempo, não é assim? Você tem bons comportamentos, você fala bem, você defende longe. Você conhece os defeitos e as qualidades, mas você entende que as qualidades sobrepõem os defeitos e as dificuldades que aquela pessoa tem, porque você considera. Não é assim? A palavra está dizendo, considerem, e não considere de qualquer jeito, mas com muita atenção. Considerai, pois, atentamente. Olha, presta atenção, tenha muita atenção em quem você está considerando na sua vida. Está falando acerca de Cristo, de Jesus, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E para que essa consideração? Para que se atentar para esses 4 passos que podemos tirar aqui de 3 versículos? Perseverar, se desembaraçar, olhar e considerar. Tudo envolto de Cristo, de Jesus. Porque se nós estamos aqui hoje reunidos como família de Deus, foi por causa de Jesus. Foi por causa do sangue de Jesus derramado na cruz em nosso lugar. Aí a palavra está dizendo, para que considerar? Para que me atentar? Para que se desembaraçar? Para que correr com perseverança? Para que tudo isso? Para que a gente não fique fatigado, desmaiando em nossa própria alma. Isso significa para que você não se canse, não desanime. Para que você se atente que em meio ao processo que você está vivendo a sua vida, correndo a carreira da sua vida, servindo a sua família, servindo na sua igreja local, trabalhando e estudando, vivendo a vida. A vida ela foi feita para ser vivida. Com sabedoria, com alegria, com graça, com entusiasmo. E quando eu me atento que tem coisas que são desnecessárias que eu preciso deixar de lado, porque isso não faz mais parte da minha vida para essa estação, é interessante que quando você abre mão de algumas coisas, ainda que sejam lícitas, como foi dito, é peso. Não propriamente o pecado. Pecado é pecado, você tem que se livrar em todo tempo. Porque a Bíblia está dizendo, ele tenazmente nos assedia. Todos os dias somos assediados. Todos os dias somos tentados. Mas se a gente se livra disso, a gente, como não somos mais pecadores, não precisamos mais pecar. Amém? Porque a nossa natureza foi transformada. Justificados. Mas o pecado ainda existe, ele tenazmente me assedia. Mas eu preciso me livrar, me desembaraçar, deixar de lado. Agora o peso pode ser alguma coisa lícita. Mas se não me convém para aquela estação, eu deixo de lado, eu me desembaraço. E eu continuo vivendo, correndo a carreira da minha vida. Eu olho para Jesus, eu estou sendo constante, perseverante todos os dias, e eu estou considerando tudo aquilo que Ele fez por mim, tudo aquilo que Ele passou em meu lugar. Eu estou considerando
Pecadores, pessoas o mataram, o crucificaram, mas ele morreu a minha morte para que eu possa hoje viver a sua vida. Então eu considero tudo aquilo que ele fez no meu lugar, o que ninguém poderia fazer, para que eu não venha desanimar no meio do caminho. Parar, ficar fadigada, querer abrir mão de tudo. Aí muitos, infelizmente, estão abrindo mão das suas casas, famílias, filhos, ministérios, igrejas, porque em meio a correr a carreira da vida que te foi proposta, ao invés de se atentar, a perseverar, a desembaraçar, olhar para Jesus e considerar tudo que ele fez, as pessoas elas estão tão distraídas que estão fazendo escolhas erradas e tendo que arcar com consequências que não são tão boas assim. Mas diga assim, comigo não vai ser dessa forma. Porque luz chegou. Instruções preciosas da parte de Deus chegaram para as nossas vidas. Amém? Não precisa ser dessa forma comigo e com você. E se alguma coisa aconteceu, daqui para frente pode ser diferente com você. Se daqui para trás coisas aconteceram porque você desfocou, porque você perdeu o alvo, porque você se cansou, porque você estava desanimado, essa é a noite de que o Senhor ele faz tudo novo de novo para você. Para que daqui para frente, por meio de uma instrução, por meio da palavra de Deus, você possa viver de forma diferente. Entendendo que eu preciso focar em Cristo, em Jesus. Interessante que se você fosse atentar para o início, quando nós começamos a ler, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O escritor faz alusão a Hebreus capítulo 11, acerca dos heróis da fé. Aonde que começa falando acerca da fé, que a fé é a certeza daquilo que se espera. A fé é a convicção de fatos que você ainda não está enxergando, mas pela fé você crê que no reino do Espírito as coisas já estão todas prontas e que agora nós precisamos chamar, como foi lido em Romanos, chama, traga à existência aquilo que não existe como se já existisse, porque de fato já está pronto. E eu preciso chamar, eu preciso puxar, eu preciso agarrar esse espírito da fé. E os heróis da fé, quantas pessoas, se você for ler, eu marquei aqui na minha Bíblia, salvo engano, tem 25 vezes a palavra fé em Hebreus capítulo 11. Começa falando acerca de que a fé é, e no versículo 2 começa a relatar que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, aí começa a falar a respeito de Abel, aí começa a falar sobre Abraão, aí começa a falar sobre os heróis da fé. Pela fé, homens, mulheres, na antiga aliança, que não tinham a vida de Deus dentro como eu e você temos, que não eram nascidos de novo, mas viveram pela fé, desbravaram pela fé, correram a carreira da vida deles naquele tempo, naquela época, com aquele entendimento, debaixo da antiga aliança, mas pela fé. E agora eu e você hoje aqui, debaixo de uma nova aliança, embasada em superiores promessas ao nosso respeito, as quais eles, sem nós, não puderam ter a concretização do todo, mas agora, por meio de Cristo, eu e você hoje aqui, podemos estar rodeados dessa grande nuvem de testemunhas que, limitados na sua natureza, romperam em fé, porque criam em um Deus poderoso. Criam que algo aconteceria. Agora tudo já aconteceu. Eu e você estamos nesse tempo da igreja, na nova aliança, vivendo pela fé, mas com os olhos iluminados de uma forma totalmente diferente, com a vida de Deus dentro. E agora essa vida eu posso manifestá-la do lado de fora. Uma fé em que pode crescer, se desenvolver,
por causa do nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus, por causa do véu que foi rasgado, por causa da presença dele que agora está dentro de nós e nós estamos nele, meus irmãos. Por que se limitar a viver o melhor de Deus e a correr a carreira que nos foi proposta? Não podemos mais agora ficar limitados. Precisamos desbravar, precisamos romper. Precisamos, de fato, sair daqui de um culto de domingo, de um culto de quinta-feira e viver de uma forma totalmente diferente a qual nós estávamos vivendo antes. Porque a gente ouve a palavra, a gente se alimenta da palavra e aí a gente ouve a palavra de novo. E a gente se alimenta da palavra de novo. Peraí, e tudo está do mesmo jeito? Alguma coisa está errada. E não é com a palavra, não é com o Senhor. Me desculpe dizer, mas é conosco mesmo. É comigo mesmo, é com você mesmo. Porque a gente sabe, porque sabe aonde é que a gente precisa alinhar a nossa vida, onde é que a gente precisa ajustar a nossa vida. Onde que nós precisamos colocar mais força? Onde que nós estamos precisando crer mais, se desenvolver mais em fé? Será que é orar mais, em conformidade com a palavra? Será que é declarar mais? Às vezes a gente está com a boca fechada. É abrir a boca e chamar, é declarar, é falar a palavra. Nós precisamos parar e observar agora a nossa vida. Estou embaraçada? Então, será que eu estou precisando me desembaraçar? Espera aí, o meu foco, o meu alvo não está tão centralizado em Jesus. Eu acho que eu estou desviando muito o meu olhar. Espera aí, então deixa eu ajustar aqui o meu foco. É na constância, é na perseverança. Eu não estou sendo tão constante assim, estou igual um crente montanha-russa. Sabe qual que é o crente montanha-russa? Você conhece um crente montanha-russa? Alguns riram. Gosta de viver emoções, né? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Aí dá umas, já viu montanha-russa? Dá umas viravoltas. Mas a constância, a gente pode viver uma vida entusiasmada com o Espírito Santo. Amém? Mas a constância não fala de um dia estar em cima, outro dia estar embaixo. E essa vulnerabilidade que te leva para um caminho ocioso. Não, a constância fala de uma linha reta. Algo que você inicia, ainda que meio aqui embaixo, mas você vai se erguendo, se levantando e você vai se mantendo. Mantendo, constante e perseverante, confiante naquilo que a Bíblia diz, naquilo que foi colocado nas suas mãos para fazer, naquilo que você ouviu do próprio Deus. Aleluia! Será que é na consideração? Considerar. Considerar e ter atenção em quem você está considerando. Jesus, o Cristo. Aquele que fez por mim e por você o que ninguém poderia fazer. Porque se nos atentarmos a esses pontos e ajustarmos a nossa vida todos os dias, pronto, não vai ter fatiga, não vai ter cansaço, desânimo. Ele pode até bater na porta. Mas ainda que você abra a porta, que seja a fé, a palavra saindo pela sua boca, respondendo àquele que está do lado de fora. Essa é a diferença na minha e na sua vida, na vida de todos aqueles que decidem agarrar essa palavra e viver essa vida maravilhosa que o Senhor, Ele conquistou para nós vivermos. Seja lá dentro da tua casa, no seu trabalho, aqui na sua igreja local. Persevere, diga isso, eu vou perseverar. Eu vou me desembaraçar. Eu vou olhar para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Eu vou considerar tudo, diga tudo, tudo o que Ele fez por mim. Em nome de Jesus.
Amém. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Aleluia. Consideração. Atenção. Às vezes a gente espera, né, que Deus faça alguma coisa por nós, né? Deus, me ajude. Muda isso em mim. Mas a palavra nos traz instruções acerca de nós, agora, por meio da palavra e por meio do Espírito. Claro, sempre Deus vai nos ajudar. Como? Por meio da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos corresponder àquilo que Cristo já fez por nós. E mediante agora, seguir esses passos e essas instruções que a Bíblia nos traz e nos chama essa atenção, a gente precisa agora corresponder, porque cada um aqui sabe o nível que está, mas o nível que deseja chegar. Amém? E é com esse entendimento que eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse a sua oração. Porque cada um aqui sabe. Cada um aqui sabe. Peraí, eu preciso fixar melhor os meus olhos no Senhor. Eu não posso ficar me distraindo mais. Eu estou me distraindo muito. Eu preciso considerar mais tudo que Jesus fez por mim. Que às vezes, né, eu empolgo demais, aí depois eu não estou mais empolgado, mas aí a gente aprende também que a gente não precisa viver uma vida empolgada, mas uma vida entusiasmada. Uma vida a qual Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Uma vida onde que Deus é o nosso Pai, o Espírito Santo, o nosso amigo fiel, conselheiro, ajudador. O guia seguro que nos conduz, aleluia. Ele é aquele que fala conosco. Ele é aquele que instrui, Ele é aquele que nos traz direção. E olha, Thaís, João, Maria, olha, não vai mais por esse caminho. Não haja mais dessa forma. Não responda assim. Haja de outro jeito. E Ele nos conduz a como agir, porque é como se fosse Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Por sabedoria, Pai, sobre as nossas vidas. A oração dessa noite, Pai, é sabedoria. Nos dê sabedoria. A Tua palavra nos ensina que aquele que sabe que necessita de sabedoria pede, que o Senhor dá com liberalidade. O Senhor é aquele que derrama a sabedoria sobre nós. E nós queremos a sabedoria que vem do Senhor, uma sabedoria divina, que vem do alto, do Pai das luzes. Porque toda boa dádiva vem de Ti, Senhor. Sabedoria vem de Ti, nós te pedimos, nos dê sabedoria para viver essa vida maravilhosa que Jesus conquistou para nós vivermos. A vida em Cristo. Uma vida de triunfo, uma vida de avanço e crescimento, uma vida caminhando em saúde, uma vida cheia de alegria, de paz e de amor, uma vida guiada pelo Teu Espírito. Nos dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus, para ajustar o que precisa ser ajustado, para mudar o que precisa ser mudado, para alinhar o que precisa ser alinhado, em nome de Jesus. Que todo desânimo, que toda angústia, que toda tristeza, caia por terra em nome de Jesus. Seja livre, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Livre em nome de Jesus e cheio da sabedoria de Deus sobre a sua vida, para você avançar, para você perseverar, para você seguir em frente, para você correr a carreira que te foi proposta com alegria, com perseverança e entusiasmo, em nome de Jesus, como um filho e uma filha amado do Senhor. Aleluia. E se existe alguém aqui nessa noite
que ainda não reconheceu publicamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse também é o momento para isso. Talvez você está aqui, tem vindo aos cultos, frequentado a igreja, ou talvez está nos visitando hoje, mas ainda não nasceu de novo. Mas Thaís, o que é isso, nascer de novo? É receber a salvação, é receber vida eterna, é abrir o seu coração e fazer de Jesus o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ai, Thaís, é mudar de religião, é mudar de igreja? Não necessariamente, porque Jesus ele não veio estabelecer uma religião, mas ele veio estabelecer salvação. Ele veio trazer vida e vida abundante. E aqueles que nascem de novo, aqueles que fazem de Jesus o seu único e suficiente Senhor e Salvador, escolhem e precisam estar em uma boa igreja, uma boa congregação que ensina a palavra, estar em comunhão com os irmãos para crescer espiritualmente. E se você está aqui essa noite, se você ainda não tem certeza da sua salvação, nós queremos orar por você. Existe alguém aqui nessa noite que deseja receber Jesus, que deseja nascer de novo, entregar a sua vida a Ele, fazer dele o seu único e suficiente Senhor e Salvador? Se existir, me dá um tchauzinho com sua mão direita e nós queremos orar por você. Todos salvos? Plenamente convictos da salvação? Encerraremos o culto e se Jesus volta, tá tudo bem? Você vai ficar? Ou você vai estar com Cristo? Então tá tudo certo. Existe alguém aqui nessa noite com algum sintoma de enfermidade em seu corpo que deseja oração para cura? Existe? Se você está com algum sintoma de enfermidade ou está com algum diagnóstico de doença, erga as suas duas mãos ao alto. Não? Todos curados? Não, alguns ficaram meio com dúvida. Tem alguém que deseja receber oração para cura nessa noite? Não? Que bem. Temos um irmão ali. Pronto, diácono, você pode impor as mãos sobre ele. Erga as suas mãos, por gentileza. Impõe as mãos sobre ele. Peraí, mas o diácono? Sim, ele não é um filho de Deus. Qualquer filho de Deus pode orar e impor as mãos, seja com qualquer pessoa. Não necessariamente nós, ministros, os pastores. Imagina se esse irmão estivesse lá fora, em outro lugar, e a gente não estivesse junto. Pronto, impõe as mãos. Meu irmão, receba em nome de Jesus a cura sobre o seu corpo agora. Seja qual for a enfermidade, seja qual for a doença, se dobre diante do nome de Jesus agora, doença e enfermidade. Você está ilegal no corpo deste homem. Nós decretamos falência nas suas obras e declaramos agora saúde divina reinando no seu corpo. Receba, meu irmão, a sua cura. Receba em nome de Jesus, do alto da tua cabeça, a planta dos seus pés, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode agradecer ao Pai pela cura do seu irmão. Obrigada, Pai, pela cura do nosso irmão. Obrigada pela manifestação da cura. Obrigada por bons testemunhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Existe alguém aqui que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Você ora em outras línguas? Você já foi batizado no Espírito Santo? Ou já tem gente orando? Thaís, o que é isso? Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, é um direito seu receber o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Você mergulhar nesse batismo, passando a orar em outras línguas, a oração perfeita. A oração a qual a Bíblia nos ensina que a mente, ela não vai entender, ela pode ficar infrutífera, mas de fato o seu espírito ora. Ora a oração plena e perfeita e fala mistérios, segredos divinos com o Pai, aonde o seu espírito se conecta com o Pai, vocês oram. Você vê às vezes pastor, ministro, a gente ora, aí você olha, você observa e fala, que é isso?
Alguns acham, né, diferente, assusta. Mas isso está disponível para todo filho de Deus. E quando você ora no Espírito, ora em outras línguas, a Bíblia diz que nós nos enchemos do Espírito. É como recarregar a bateria do seu celular. Ele está ali, né, descarregando. Aí você precisa conectar numa tomada. Mas essa tomada precisa passar o quê? Uma energia nela, para que ela recarregue o seu aparelho celular. Pronto. A oração em línguas é como essa tomada que você conecta com o céu, no Espírito, e você se recarrega por dentro, você se enche por dentro, você transborda do Espírito. Sabe quando te faltam palavras no português para orar? E às vezes, né, as dificuldades estão grandes, a pressão está grande, e você não consegue nem ter palavra no português para orar. Aí você ativa o seu espírito, você começa a orar em outras línguas. Efésios diz: não se embriaguem com vinho onde há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando sempre ao Senhor. Pronto, oração em línguas vai fazer você falar, é você que fala. Existe alguém aqui nessa noite que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Se você não levantou a mão, eu vou crer que você já é batizado e você vai orar nesse momento. E nós vamos encerrar o culto orando em outras línguas, salmodiando no Espírito, adorando ao Senhor em outras línguas. Você pode começar. Você pode exaltar a Ele. Você pode continuar enchendo esse lugar com gratidão, com louvor. Oh, remamanaste kendere fromabranaste kendere fro. Eremabranare kendere fromabrosin kendere mabrandaste kendere frei. Eremabrane frosiondare kendere mabra. Adore a Ele, exalte a Ele, agradeça a Ele pela palavra que te alcançou. Eremabrana frosiendere kendere mabrana. Romabonosciendere kendere fromabrandorosio. Enchemos esse lugar, Pai, oh, com gratidão em nossos corações. Oh, obrigada por Jesus. Obrigada pelo teu Espírito. Oh, Ramabranaste Kende, Espírito Santo de Deus, que preenche as nossas vidas. Espírito Santo que nos conduz, que nos guia em triunfo. Romamanabra siendere kendere fromabrana. Remamane kendere fromandara siendere kendere mabranaste kendere fromabrana. Pode intensificar. Robabane kendere fromobronoste kendere fro. Remane andara siendere kendere fro. Romomono roconchodora mabranaste kendere fromobrono frosiandara cansa. Ei, refrigério você recebe orando em outras línguas. Direção você ora e recebe. Oh, ramabrana frosiandara cantara mabra. Uma alegria indizível brota de dentro de você. Forças são renovadas. Vigor, vigor em nome de Jesus. Eu declaro uma semana vitoriosa, uma semana de boas notícias, uma semana de portas abertas, uma semana em que você vai provar e ver que Ele é bom, uma semana em que a boa mão do Senhor estará sobre ti, uma semana em que nenhum mal vai chegar na tua tenda. Oh, aleluia, uma semana próspera, suprida. Oh, presentes esperados e inesperados chegando em nome de Jesus. A sua casa reabastecida, a sua casa cheia da glória do Senhor, a sua família servindo ao Senhor. Oh, obrigada, Pai. Oh, ramamanaste kendere fro. Obrigada, obrigada, obrigada. Nós te amamos e te agradecemos por essa noite gloriosa. Eu abençoo a vida dos meus irmãos.
de cada família aqui representada, em nome de Jesus, amém. Obrigada, pastor Fabrício, mais uma vez, pastor Marco Túlio, a todos vocês. Deus continue abençoando essa obra, em nome de Jesus.